Podemos começar? Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa que sempre nos acolhe com tanto carinho, tanto os que vêm aqui pessoalmente, quanto os que acompanham a gente pela internet. E eu costumo dizer assim, é uma casa tão pequenininha, mas tão grandiosa nos seus propósitos. Então, para mim, atende aí pontos fundamentais no movimento espírita, como ajuda espiritual, a divulgação da doutrina, ajuda à comunidade. Então, nós temos aí o curso de doutrina, nós temos a evangelização infantil, mocidade, atendendo aí todos os públicos. Nós temos também o plantão de atendimento fraterno, os passes espirituais, ajuda as 80 famílias, as gestantes. Então, não é uma casa tão pequena assim, né? Então, a gente tem que se sentir sempre muito bem abençoado de podermos estar aqui, nesse momento, aqui nessa casa e aqui nesse planeta. Então, nós vamos nos colocando à disposição. Convido todos a cerrarem os seus olhos, lembrando sempre que isso não é um ritual, apenas um modo da gente se concentrar melhor. E assim, tranquilos que estamos, nós vamos elevando o nosso pensamento ao Pai Todo-Poderoso, por estarmos aqui encarnados nesse planeta escola, por termos a oportunidade de promover a nossa tão esperada transformação íntima. Como vocês todos sabem, nós nascemos simples e ignorantes, mas nós tendemos à perfeição. E para que sejamos dignos dessa perfeição, nós temos que atuar nos nossos mínimos pensamentos, nas nossas atitudes. E é por isso a importância de estarmos aqui. Também elevamos o nosso pensamento a nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, agradecendo a Ele tudo aquilo que Ele nos diz diariamente através do seu evangelho de amor e de caridade. Também, da mesma forma carinhosa, nós vamos agradecendo aos nossos espíritos protetores, espíritos amigos, que nos acompanham diariamente, nos ajudando com as nossas intuições, para que cada dia mais sejamos pessoas melhores. E assim, nossos amigos todos que já estão aqui conosco, que antes de estarmos aqui já prepararam essa casa, nós vamos nos colocando a essa disposição para ouvir tudo aquilo que vai ser parte dessa tarde de estudo e aprendizado. Vamos mantermos, então, nossa atenção voltada à palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. José Roberto vai falar sobre fenômenos renovadores. Seja feliz. Obrigado. Boa tarde a todos que nos veem pela internet e aqueles presentes, principalmente, né? Hoje nos cabe falar de uma página do livro Momentos de Saúde, psicografia do Divaldo, espírito de Joana de Ângeles. Então fala da nossa renovação. Joana de Ângeles aborda principalmente esse aspecto, né? E hoje eu vou entrar um pouquinho na seara que a Leda gosta bastante, né? Que é a parte de psicologia transpessoal, essas coisas todas aí. Então, Joana de Ângeles começa a sua mensagem da seguinte maneira: a vida é um incessante mecanismo de transformações. Nada permanece inalterável, né? Quando nós falamos que nada permanece inalterável, então nós entramos até naquilo que nós nos comprometemos no Ministério da Reencarnação, as nossas metas, aquilo que já falamos em outras ocasiões aqui, né? As metas que nós estabelecemos para que nós possamos atingir um melhoramento espiritual. E nem sempre, logicamente, nós conseguimos, né? Nós fazemos uma série de propostas e essas propostas não são todas atendidas. Raramente são atendidas. Nós levamos ainda levamos esse débito ainda para a espiritualidade, e como Deus, nosso Pai Criador, Ele é tão paciencioso, né? Ele é tão bom, maravilhoso,
justo, né, Ele nos concede outras oportunidades. Mesmo que nós não consigamos fazer aquilo que nós nos comprometemos, Ele nos dá mais oportunidades, através da reencarnação, que é o mecanismo que nós utilizamos para o nosso progresso espiritual. Então, nada permanece inalterável. Quando nós vamos nos comprometer com o nosso próprio planejamento espiritual, né, nós estabelecemos essas metas podem ser alteradas também. Podem ser alteradas tanto para o lado que nos prejudica, como para o lado que nos favorece. O Espiritismo é uma doutrina fantástica. Por quê? Porque nos esclarece e nos dá as ferramentas necessárias através do livre-arbítrio e do conhecimento. Através do conhecimento do nosso livre-arbítrio, nós vamos encaminhar as nossas atitudes para aquilo que é positivo para o nosso progresso espiritual. Então, nós temos que fazer uma grande medição nos nossos valores, né? A Joana de Ângeles ela completa: a mudança é um fenômeno natural do processo renovador. Tudo quanto não se renova morre, impondo um normal efeito de desenvolvimento. Tudo que se não renova vai acabar perecendo. Um exemplo que a Joana de Ângeles, eu me lembro, isso faz tempo, né, na década de 70, uma das primeiras palestras que a dona Ana Gaspar me colocou para fazer, né? Eu me lembro que eu li um livro da Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, né, que quando parece que tudo está terminado, quando tudo está destruído, não está. Então ela dá o exemplo do grão de trigo. Quando se amassa o grão de trigo, parece que acabou. Não, ele se transforma na farinha. E a farinha faz o pão, o alimento, etc. Vai sempre, né, a benefício. Mesma coisa ela fala da uva, quando se amassa o bago da uva, né? A uva está amassada, aí faz o suco da uva, e fala no vinho de boa qualidade, né? E assim por diante, né? Então esse exemplo é muito pertinente, é uma coisa muito importante para que nós possamos levar em conta na nossa jornada terrena. Quando parece que as coisas não estão bem, sempre existe uma oportunidade de renovação. São aqueles fenômenos que renovam a nossa vida, né? São as provas que nós atravessamos. E nós não podemos ignorar que nós temos provas. E vamos atravessar essas provas. Esse mundo é um mundo de provas e expiações. Ninguém aqui está encarnado como missionário. Nem o próprio Chico Xavier, que esteve aqui nos trazendo tantas informações, tanta luz no nosso conhecimento da doutrina espírita, ele deixou de enfrentar as suas provas. As provas desde a infância, né? Quem conhece a vida do Chico sabe todas as provas que ele superou, né? Lógico que contando com a ajuda da espiritualidade da sua mãe. Nós também contamos com a ajuda da espiritualidade nas nossas provas. Só que nós, às vezes, não entendemos, né? É aquilo que a Joana de Ângeles fala, que é o nosso inconsciente. Nós não entendemos, nós não conseguimos nos ligar para aqueles espíritos benfeitores que estão ao nosso lado. E o Chico se ligava. Por quê? Porque a mãezinha dele aparecia, fez com que ele superasse aquele momento. Depois teve outras provas ainda, prova de saúde, né? E assim por diante. E ele sempre dizia, se não fossem os problemas, eu não teria saído do lugar. E é uma realidade. Se não fossem os problemas que nós temos, nós não sairíamos do lugar. Às vezes aparece uma situação tão difícil, a perda do emprego, parece, poxa, terminou tudo. Não, não terminou. Dá a oportunidade da renovação, dá a oportunidade que nós vamos buscar novos campos de trabalho, novas habilidades, né? Como às vezes nós desenvolvemos habilidades que nós mesmos desconhecíamos. No livro dos Espíritos, quando o Espírito pergunta a Kardec sobre as profissões, pergunta que seria justo se o filho de um homem que estivesse muito bem posicionado socialmente, quisesse fazer tamancos, né? Ou seja, se fosse um sapateiro, e precisamos de sapateiro, né? Hoje até há uma carência de sapateiro, né? Quando nós temos alguma coisa, um sapato para consertar, né? É difícil. Mas ele dizia, seria justo? Aí os espíritos respondem para Kardec, melhor ser um bom mecânico do que ser um mau advogado, né? Então essa é a realidade. Então acontecem essas coisas e nós vamos buscando os nossos caminhos. Parece que às vezes não é como nós pensamos que deve ser. É como deve ser realmente na vontade do Criador. E aquilo que a vontade do Criador é a vontade do nosso progresso, a vontade do nosso bem. Qual é o pai, como disse Jesus, qual é o pai que o filho pede um pão e lhe dá uma pedra? Né? Ou pede um peixe e lhe dá uma serpente? Né?
Quando nós precisamos, o Pai Criador nos oferece a oportunidade. É nós que nos distraímos e às vezes andamos por caminhos que não vale a pena, né? Não vale a pena. Mercê ao nosso livre-arbítrio, né? Sempre aquela colocação que vocês estão cansados de ouvir, da porta larga, da porta estreita, né? Sempre aquela colocação. Às vezes nós queremos a porta larga, porque lá você encontra autoridade, gente boa, sacerdotes, etc., como o portal de Jerusalém, a porta de Damasco. Agora, a porta estreita, passava só um camelo, ninguém queria, porque ali não passava ninguém, nós vamos escolher as facilidades. Então, o nosso livre-arbítrio é que nos leva a decisões erradas. Mas sempre, mesmo que nós erramos, o Pai nos dá a oportunidade de nós nos recuperarmos. Nessa vida, possivelmente, nessa encarnação, ou nas encarnações futuras que nós teremos, porque quantas encarnações nós já tivemos? Não sabemos. O que nós já fizemos atrás? Felizmente não sabemos. Aliás, nós podemos imaginar o que fizemos, né? Porque se nós estamos aqui trabalhando, logicamente tentando tirar essa diferença de tempo, é porque nós somos devedores, nós temos que fazer algo em benefício de nós mesmos. Parece que nós estamos fazendo em benefício de outras pessoas, não, nós estamos fazendo em benefício de nós mesmos, nos renovando. Joana de Ângeles coloca o seguinte: a mente, exteriorizando os níveis psicológicos, é responsável pelas atitudes, por expressar a realidade espiritual de cada um. O processo que precede a ação é de natureza mental. Bom, nós sabemos que o pensamento não está na nossa matéria. Nós, como espíritos, é que pensamos. Nós é que idealizamos, porque nós normalmente costuma dizer o meu espírito. Não é o meu espírito, é a minha matéria. Nós somos espíritos encarnados, então é a minha matéria. Existe um trabalho assim, muito interessante na unidade de longa permanência nas casas do André Luiz, onde aqueles internos que sofrem de graves deficiências, né, se tem um trabalho de comunicação. Pode ter comunicação de encarnado, de espíritos encarnados, também além dos desencarnados. Olha, se é espírito, simplesmente porque ele está ligado à matéria pelos laços fluídicos, não quer dizer que ele não pode se comunicar. E esse trabalho que é feito, esses espíritos, né, eles se comunicam com uma lucidez enorme. O que acontece? Na realidade, é a matéria que ele está habitando naquele momento é que restringe as suas ações e a exteriorização dos seus pensamentos. Né? Tem um interno, que é fantástico, pela linguagem cognitiva, ele fez uma poesia. Fantástico. Por quê? Porque o espírito, ele está lúcido, ele tem a consciência, é a matéria que está limitando. Então, sempre que nós fazemos alguma coisa, primeiro que fazemos, nós pensamos, depois nós agimos. É o nosso pensamento que conduz todas as nossas atitudes. Para a nossa renovação, também é isso. Nós temos que pensar de forma positiva, né? E para isso, a questão do Livro dos Espíritos, da questão 919, quando Kardec pergunta aos espíritos, essa questão 919A é respondida por Santo Agostinho. Né? Então ele pergunta o que fazer para poder evoluir, para poder alçar níveis espirituais superiores. Né? Então o espírito da verdade, espírito de verdade, né? Ele responde para Kardec: um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Então nós temos que nos conhecer. Na verdade, nós nos conhecemos. É que o nosso inconsciente não permite que nós admitamos as nossas limitações, as nossas falhas. Então, se nós nos conhecemos, então nós podemos sim ter pensamentos melhores, pensamentos renovadores. Nós podemos ter atitudes melhores. Por quê? Apesar das mazelas, das dificuldades que nós vamos encontrar, dos percalços, nós podemos saber exatamente o que fazer para superar. Para compreender, em primeiro lugar, por que nós estamos passando por aquela situação? Por que acontece situação tão difícil para aquela pessoa que nós conhecemos? Por que ele está passando por uma enfermidade? Então, se nós tivermos o conhecimento, se nós sabemos exatamente aquilo que já se passou conosco, que nós podemos até extrapolar para outras pessoas, nós vamos saber exatamente da necessidade de cada um. Nós estamos aqui a fim de cumprir as nossas metas. E as nossas metas não é mamão com açúcar. A espiritualidade superior, o Ministério da Reencarnação, ele alivia muito nas nossas pretensões.
Nós queremos fazer coisas rápidas, queremos ter, assim, achamos na espiritualidade que nós vamos poder recuperar todo o tempo perdido e que nós vamos poder progredir rapidamente. Não é assim. Tudo no universo, ele é um processo. Tudo no universo é um processo. A formação do nosso planeta não foi um processo? Quando Jesus foi indicado, foi designado pelo nosso Criador para ser o nosso governador planetário, a Terra não existia. Era uma poeira cósmica. Então, quando nós estudamos a formação do universo, a formação do planeta, a gente fala, puxa vida, tantos trilhões de anos que a Terra demorou para se constituir, Jesus já era designado para ser o governador. Era. Não existia a vida aqui, não. Jesus foi designado no momento em que a vida começou a se desenvolver no nosso planeta. Como diz Emmanuel, do átomo ao arcanjo. Do átomo ao arcanjo. Né? Então nós estamos partindo da poeira cósmica para a formação do planeta, porque é um processo. Nós, como espíritos também, nós sofremos um processo de formação. Né? Através do princípio inteligente, que é grupal, vai se individualizando, depois vai adquirindo habilidades, depois vai habitar outras orbes, e assim por diante, no momento em que nós somos dotados da razão. No momento em que nós somos dotados da razão, aí nós somos um espírito. É um processo que se desenvolve. Né? E aí nós vamos habitar quem? Aquele ser primitivo. Eu não fui um ser primitivo. Foi sim. Foi. Nós somos. Todos nós fomos. Mas poxa vida, aquela coisa feia lá, aquele homem queixudo. Nós fomos. Não sei se tivemos encarnado como homem ou como mulher, né? Porque existe a bipolaridade e o espírito o espírito é espírito, não tem sexo, né? O espírito, como o espírito de verdade esclarece para Kardec, ele pode habitar o corpo de um homem ou de uma mulher, não tem problema nenhum. Nós já passamos por aquele estágio. Nós já passamos por tantas encarnações, né? E não fomos, possivelmente, é claro que nós possamos ter pertencido a lugares nobres, mas não necessariamente, né? Nós possamos, se nós tivéssemos pertencido a lugares nobres, nós não fizemos coisas boas, fizemos mau uso do nosso poder, daquilo que nos foi confiado, né? Quando fala do autoconhecimento, o Venadiano esclarece, pode-se afirmar que o autoconhecimento é uma conquista ou realização moral e pessoal, obtida pelo empenho de quem o procura, através da reflexão e interpretação de si mesmo. Né? Através da reflexão e interpretação. Se nós vamos refletir aquilo que nós somos, aquilo que nós necessitamos, então nós vamos nos conhecer. Nos conhecendo, nós vamos ter a nítida informação de que nós precisamos evoluir. Se nós vamos evoluir, nós temos que nos renovar. Né? Nós temos que nos renovar. Como a própria borboleta, né? Que é uma crisálida, né? O que acontece com ela? Ela se renova, ela se liberta. Né? É um lagarto. E nós somos aquele lagarto que estamos num casulo ainda. Então nós precisamos nos renovar para que nós possamos alçar voos, né? Mais longos e para que nós possamos realmente, né? Alcançar em direção à luz. Né? Diz ainda, ele se revela ao nós, né? O espírito, suas possibilidades e limitações. Se nós conhecemos as nossas possibilidades, as nossas limitações, nós não vamos querer ser acima daquilo que nós podemos andar. Não podemos dar um passo maior do que a perna. Vamos lembrar sempre que no universo tudo é um processo. A criação da Terra é um processo. Até a formação do universo é um processo contínuo e constante, através da bondade do nosso Criador, que nós não conhecemos. Se nós não conhecemos, se nós podemos fazer uma ideia do nosso Criador, segundo a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né, que Kardec pergunta o que é Deus, não quem é Deus, que Deus é uma figura antropomórfica. Quando fala que nós somos criados à sua imagem e semelhança, é que nós temos a semente divina, mas não que Deus tem 2 olhos, um nariz, uma boca, né? Como o Michelangelo pintou na Capela Sistina. Aliás, ele pintou muito mal Deus ali, né? É muito feio, né? É uma figura gorda, né? Não é uma coisa bonita, né? E Deus não é assim. Deus é uma coisa muito maior. Nós não podemos ter essa compreensão. E o Criador, o que ele faz? Num processo contínuo, ele vai fazendo a sua criação. E nós também passamos por um processo contínuo.
conhecendo as nossas limitações. Nós temos que saber nossas limitações, as nossas possibilidades, para que nós possamos nos renovar. Voltando à pergunta que Kardec formula, o espírito de verdade, se o filho de uma pessoa nobre poderia ser um sapateiro. Eu falo, é melhor ser, na verdade, ser um bom mecânico, fazer aquilo de bom, do que ser um mau advogado. Então nós temos que fazer, dentro das nossas limitações, fazer aquilo que nos é permitido fazer para que possamos nos renovar. O Jung, ele fala do nosso eu oculto e da área sombria, né? Que é uma área sombria, que é uma região inexplorada, indomada, que atua na forma imperceptível em nossas ações e atitudes. Se nós conseguimos penetrar, se nós conseguimos nos conhecer, conhece-te a ti mesmo, nós sabemos quais são nossas limitações, quais são nossas imperfeições. Bom, fazendo isso, nós podemos nos renovar, nós podemos fazer algo melhor. Nós podemos trabalhar aquilo que nós temos de limitação numa coisa boa, em benefício do nosso próprio desenvolvimento. Quando nós falamos em benefício do próximo, naquele segundo mandamento que Jesus fala, amar ao próximo como a ti mesmo, e o maior é amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e fala que esses dois mandamentos resumem todas as profecias, né? Todos os profetas. Ele fala exatamente de 613 leis, né? Não fala de 10 mandamentos. O mandamento foi somente uma condensação. Né? Quando ele fala isso, de amar o teu próximo, ele fala justamente para que nós possamos nos beneficiar. Quando nós estamos fazendo algo por alguém, Jesus diz, quando fizeres a esses pequeninos, é a mim que estás fazendo. Então, quando nós fazemos alguma coisa de bom para alguém, alguma coisa boa, nós estamos fazendo para nós. Então, a renovação tem que ser dessa maneira. Nós temos que entender por que nós estamos aqui, qual é o papel que nós devemos desempenhar, né? E de que forma correta esse papel deve ser desempenhado. A Joana de Ângeles, ela explica o seguinte, que existe uma profunda reciprocidade de ação entre nós como espírito e o nosso organismo. Uma reciprocidade muito grande, e que as reações ecoam de um para o outro. Então, o que ela quer dizer com isso? Que quando nós conseguimos, através do nosso pensamento, voltar esses pensamentos para boas causas, né, trabalhar numa psicosfera favorável, nós estaremos beneficiando o nosso próprio organismo físico. Nosso próprio organismo físico. Quantos casos que vocês veem de pessoas que estão muito enfermas, né? E de repente falam, é um milagre. Não, não é milagre, porque milagre não existe. Ela tem uma cura, tem uma melhora muito boa, né? Através do seu próprio merecimento. O Chico Xavier é um caso específico, que teve uma moratória na sua encarnação, através de uma melhoria de saúde, justamente por quê? Porque ele trabalhava em boas causas. Pessoa desprendida, aprendeu a ser desprendido, aprendeu a compreender, aprendeu a tolerância, aprendeu a desenvolver o amor, né? Claro que algumas vezes acontece que nós, como diz a Joana de Ângeles, nós temos aquele lado inconsciente, às vezes nós esquecemos um pouquinho. O Chico também já aconteceu isso, né? Existe um fato de que uma senhora queria falar com ele, o Chico falou, não, estou sem tempo, né? Aí o Emmanuel o adverte, fala, Chico, volta lá, fala com ela. Né? Aí ele voltou, atendeu a senhora. Na hora que ele veio embora, Emmanuel disse, agora olha para trás, viu que uma emanação de luz e de bons fluidos o envolviam naquele momento. Então, nós cometemos também equívocos, né? Aliás, nós somos muito imperfeitos, né? Nós temos que nos aperfeiçoar bastante através da nossa renovação, né? O Joana de Ângeles diz o seguinte, né? Ela fala, o que impede essa nossa renovação? Por que nós não conseguimos, às vezes, trabalhar na nossa renovação? Ela diz o seguinte, sentimos medo da morte, da velhice, da proximidade da morte. Todo espírita, né, entende a desencarnação, não entende? A maioria entende, né? Nós, principalmente, né, Sandra, aqui, estamos sempre estudando, né? Sabemos da desencarnação, o processo. Vamos lá na sala de explanação de aula, nas casas do André Luiz, né? Nós falamos, mostramos com gráficos, com PowerPoint, como é que se diz. A pergunta é se a gente está pronto para desencarnar. Ninguém quer desencarnar, né? Fala, você quer morrer agora? Fala, não. Espera mais um pouco, né? Fala, mas
Espera mais um pouco. A situação no país está assim, não, mas dá para suportar, né? Dá para suportar, né? A gente aguenta, né? Custo de vida, tudo bem, a gente faz alguma coisa, vamos aguentando, né? Você tem saudade. Olha, o nosso lar, já viu o filme, que coisa boa. Tá bom, é bom, né? Mas vamos esperar um pouco, né? Então a gente tem sempre essa tendência, né? Então a Vera de Andes fala, sentimos medo da morte, da velhice, né? E esses medos têm que ser, nós temos que trabalhar para podermos renovar. A velhice é um processo natural, é um processo que ocorre. Graças a Deus nós estamos envelhecendo, nós estamos atingindo uma idade maior, nós estamos tendo uma moratória, né? Quem sabe o nosso Ministério da Reencarnação, né? Fala assim, ó, pode ficar mais um pouco aí, né? Você está bem aí, fica por aí um pouco, desde com saúde e qualidade de vida, né? Temos medo de adoecer. Tem gente que tem um medo enorme de adoecer, vai ficar doente, né? Poxa vida, qualquer coisinha, será que é isso? Será que eu vou ter um infarto? Ixi, será que eu vou ter um aneurisma? Olha, estou com dor de cabeça, assim por diante, né? Da pobreza, né? As pessoas têm um medo enorme, pelo apego, tem medo de ficar pobre, de faltar as coisas. Vou guardar. Aí quando está com 80 anos, vou guardar, não sei. Está com 80, 90 anos, vai guardar o quê? Né? Não precisa guardar mais nada, né? Vamos fazer as coisas certas, né? Da morte de entes queridos, né? A gente tem um medo enorme da morte. Puxa vida, a coisa, acho que o medo maior, né, na nossa desencarnação é de que alguém do nosso meio venha desencarnar. Aquele apego que nós temos, né? Esse medo, nós não queremos nos renovar nisso nunca, né? Nós não conseguimos nos desligar disso, né? Medo de ser criticado, né? Falar, poxa, que eu vou fazer uma palestra hoje, será que o pessoal vai me criticar? Será que eles vão achar ruim? Não tem que ter medo, né? Tem que, olha, só existe, uma vez eu li uma frase num desses livros, não sei se foi do Neio Lúcio, através da psicografia do Chico, né? Que só erra quem tenta, quem trabalha. Quem não tenta não erra. Então nós vamos ficar aqui parados o tempo todo, né? E nós, na verdade, é o seguinte, existe o que Jung explica do síndrome da lanterna. Às vezes nós só vemos aquilo que nós queremos, né? Nós só queremos saber aquilo que é bom, né? Passando uma notícia ruim, não, deixa de lado, né? O meu avô, quando teve na época que estava no Brasil, tinha notícia, tinha o Fanfula, né? Um jornal que era publicado, um jornal italiano, né? Então ele publicava as notícias, né? E como bom italiano, ele queria só saber as vitórias da Itália, né? Quando os aliados tinham, não, essa notícia eu não quero, passa para outra aí, né? Ele queria outra, não queria aquela notícia ruim, né? Então é o síndrome da lanterna, nós só queremos ver as coisas boas, né? Isso não vai sair de acordo com o que nós queremos, eu não quero ver. Esse é o problema, nós temos que ver tudo aquilo que ocorre para que nós possamos trabalhar a nossa renovação. Senão nós não vamos renovar nunca, né? E aí diz, voltar nossas atenções para as percepções que queremos ter ou sentir. Esse é o tema. Nós sempre queremos voltar para aquilo que nós queremos ter ou sentir, né? Nós temos que ter uma visão abrangente de tudo que ocorre, para que nós possamos enfrentar as dificuldades. E através dessas dificuldades, nós possamos também, né, ter a nossa própria evolução. Então, a renovação é uma coisa que não é fácil. Não é fácil renovar. Nós conseguimos renovar valores, né? Os de mais idades, né, com os filhos, eles têm que entender que tem que ouvir os filhos para poder se renovar. Nós não podemos dizer, não, eu não quero mexer no computador, que eu não tenho idade para aprender. Tem que... A renovação. Ora, se não vai mexer agora, se não vai fazer esse trabalho agora, na próxima encarnação você vai ter que fazer muito mais. Você vai encontrar muito mais evolução desse nosso planeta. Nosso planeta está evoluindo. Nosso planeta está passando de provas e expiações para a regeneração. E vai evoluir. É inexorável. É a caminhada. Não adianta dizer, não, agora... Você ouve uns absurdos, né, às vezes, né? Não, agora Cristo designou alguém para trabalhar, que não é mais o Cristo, é o Saint Germain, porque a Terra está muito, né, difícil. Gente, que absurdo, o Espírito está falando uma coisa dessa, né? Você já escutou essa bobagem, né? Então, não é isso, não. Nós estamos em pleno progresso, nós estamos em plena renovação,
Nós estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. As pessoas não entendem isso, as pessoas escutam notícias aqui e ali, pequenos grupos que fazem coisas que atrapalham uma população inteira, pequenas regiões que são atrapalhadas por pequenos grupos que fazem muito barulho. Então, isso não significa nada, não estamos parados no tempo e no espaço, estamos nos renovando. E a renovação é importante. Até as notícias, os fatos que nos contrariam, faz nos repensar, faz com que nós nos voltemos para a nossa renovação, né? E como o nosso tempo está se encerrando aqui, essa conversa pode se estender muito tempo, porque é uma conversa boa, né? Falar com vocês é uma maravilha. Vamos encerrar aqui com um tema que nós estamos, diz ainda a espiritualidade, nós estamos sempre empenhados em realizar algo urgente. Parece que os dias estão mais curtos para realizarmos tudo o que precisamos fazer. O tempo não está mais curto, gente, o tempo é o mesmo. Essa é um fato imutável, é uma lei divina ou natural, é uma lei física. O tempo é físico, o tempo não é imaterial, o tempo não é alguma coisa que é estabelecida e que pode ser mudado. O tempo não muda. A Terra ela vai dar um giro em torno dela por 24 horas, não tem dúvida. O Sol vai se pôr e vai nascer no dia seguinte. Se o tempo tivesse mais curto, a Terra onde seria a rotação da Terra? Então o relógio nosso, o relógio que é físico, está marcando 24 horas, vai marcar o quê? 10 horas? 20 horas? Então não é, o tempo não está mais curto. É que a nossa atividade, a nossa atividade no planeta Terra está sendo mais exigida. Então, graças a Deus, nós temos atividades. Então parece que o tempo não está mais curto. Nós temos todo o tempo necessário para aquilo que nós queremos fazer. E, principalmente, focar naquilo que é necessário para a nossa evolução espiritual, para a nossa renovação, na prática do bem, na prática do amor, na prática da caridade, principalmente conosco mesmo, através de nós nos conhecermos e procurarmos fazer as coisas de maneira correta para que possamos, então, alcançar cada vez mais um degrauzinho nessa nossa caminhada evolutiva. E que Jesus abençoe a todos nós e que possamos ter, assim, bastante energia e bastante determinação na nossa renovação.